E aí, sou eu de novo. E uma das coisas que é bastante comum é a gente precisar fazer leitura de dados que esteja dentro de um banco de dados. Dentro do Spark, o caminho dele segue o padrão, então a gente usa o atributo de leitura e lá dentro tem um método de JDBC. Então, vou mostrar aqui a arquitetura, o diagrama. Então, a gente tem nossa variável do Spark Season, que a gente chama de Spark. A gente acessa o atributo read e lá dentro a gente vai ter um método específico para conexão JDBC. Dentro da área do aluno, eu deixei um arquivo zipado e lá dentro tem um arquivo que possui o jar e existe um outro arquivo que ele possui um banco de dados. Então, os passos dessa aula são um pouquinho diferentes das demais, porque entre essa célula, a execução dessa célula e dessa, a gente vai precisar carregar o arquivo jar. Então, vamos fazer aqui a execução. Vou fazer a execução dessa primeira célula. E assim que finalizar de fazer essa execução, aqui dentro de Sample Data, ele vai trazer aqui a instalação desse arquivo, que é o arquivo do Hadoop, dentro de Content. Então, aqui dentro, a gente tem esse Spark, e a gente vai achar aqui esse diretório chamado jars, e dentro dele a gente vai fazer o upload e subir aqui esse arquivo, que é um arquivo zipado. Ele vai mostrar essa mensagem aqui, falando que quando o ambiente de execução for interrompido, os arquivos vão sumir, tá? Se a gente procurar aqui dentro, então a gente vai achar lá para baixo, aqui, ó, SQL. Deixa eu atualizar aqui. Então a gente vai achar aqui, ó, nosso arquivo jar, SQL-jdbc334.0.jar. E aí agora sim a gente consegue executar aqui o Find Spark para ele encontrar o Spark que a gente instalou aqui dentro do Google Colab. Beleza. A gente vai fazer o nosso processo de construção da nossa variável do Spark Season, só que a construção dela vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, beleza. A gente vai vir aqui e vai fazer o from spark.sql import Spark Season. Dentro do Spark Season, então a gente tem aqui Spark Season, a gente tem nosso atributo de construção que é o Builder, e dentro do Builder, se a gente vir aqui com dir, a gente tem um outro atributo, então vou colocar aqui o Spark. Que é sensível o Python, então a gente precisa ter cuidado aqui com os métodos. Spark Season.builder. Aqui é PySpark. Opa, executar de novo. Então toma muito cuidado, o Python é case sensitive, às vezes a gente pode cometer um errinho e ter ali os problemas que estavam aparecendo, tá? Então a gente tem aqui nosso atributo builder e dentro aqui quando a gente utiliza ele, a gente tem o get or create, mas também tem esse outro método que a gente chama de config. Esse método config, ele é responsável pela configuração da nossa variável de sessão. Então, uma das configurações que eu vou fazer, selecionar o jar que a gente carregou dentro do diretório. Então, bora lá. Aqui no primeiro argumento do config, eu preciso falar o que eu estou configurando. Então, no caso, vai ser o spark.jars. E no segundo argumento, aqui eu preciso falar qual que é o caminho de onde está o jars. Então, ele está dentro de content, está dentro aqui de Spark 3.3, dentro de jars, e a gente precisa procurar e ele vai estar lá embaixo. Bom, beleza. Rolando aqui o diretório de jars, eu encontrei aqui o caminho. Então, eu vou clicar aqui em 3 pontinhos e vou copiar o caminho. E vou digitar
eu vou colar ele aqui no segundo argumento. Para ficar visualmente mais bonito, eu vou utilizar aqui o barra inverso e vou tabular a linha do config para a próxima linha. Outra coisa que eu vou utilizar agora, né, já que a gente fez a configuração aqui da nossa variável de seção, eu vou utilizar o método get or create. Abrir e fechar parênteses. Toda essa configuração que a gente fez, ela, assim como a configuração que a gente fez nas outras aulas, ela pode ser atribuída, na verdade pode não, ela deve ser atribuída para a variável Spark, que é o ponto de início aí para a gente fazer a comunicação com o cluster. Então eu vou executar aqui essa célula. Então a gente fez a configuração da nossa variável de ambiente do jars e também já configurou aqui nossa variável Spark. Isso significa que a gente consegue agora fazer a leitura do banco de dados SQLite 3 e dar andamento para as próximas questões aqui da aula. Bom, então a gente tem nossa variável Spark e ela é o nosso ponto de entrada. Então a gente pode acessar lá nosso atributo read. E se a gente der um dir e listar aqui, a gente vai ver que existe um atributo e esse atributo é chamado de JDBC. Esse atributo JDBC ele é responsável por fazer a conexão com o banco de dados, então seja ele Oracle, SQLite, MySQL, ele é responsável por isso. E assim como o CSV, ele precisa de alguns argumentos. Então vamos lá, eu listei aqui alguns parâmetros que são importantes para a conexão JDBC. O primeiro é o properties, que é um dicionário que deve conter o driver. Então ele vai passar o caminho do driver, que eu vou mostrar exatamente o que eu estou falando. A gente também precisa da URL do banco de dados e precisa que seja falado, dito qual que é a tabela que a gente vai fazer a leitura dentro desse banco de dados. Então, para começar aqui a configuração, eu vou selecionar aqui o argumento property. Só toma cuidado porque existe aqui property e properties, né? Então vai ser o properties. Ele recebe aqui um dicionário e a gente vai passar aqui o driver. E dentro do driver a gente precisa passar o caminho do arquivo que vai ser do driver. Então vamos lá, vou mostrar. A gente vai pegar nosso arquivo que está zipado e esse caminho do arquivo jar ele vai ser o org.sqlite e a gente vai utilizar aqui o arquivo JDBC, que é a classe que a gente usa para fazer a leitura aqui desse jar. Então vou passar aqui esse caminho, vai ficar assim, org.sqlite.jdbc. Então, aqui o preenchimento desse argumento, que é o properties, a gente já finalizou, vou colocar uma vírgula aqui, e a gente vai para o nosso próximo preenchimento, que vai ser o URL. Dentro aqui de content, eu vou fazer o upload e vou colocar nosso arquivo de banco de dados, que está disponível na área do aluno, e ele é um arquivo .db que armazena um banco de dados SQLite 3. A gente consegue copiar o caminho dele aqui e a gente vai utilizar ele aqui para fazer o preenchimento aqui do nosso argumento URL. Então ele vai armazenar aqui content e vendas, que é o caminho do banco de dados. Só que no começo da URL a gente vai colocar aqui jdbc, .sqlite, o diretório. Então, isso daqui vai apontar lá para o nosso arquivo de banco de dados que está aqui. E agora a gente precisa passar aqui no argumento table qual que é a tabela que a gente vai fazer a leitura dentro desse banco de dados. Aqui dentro do meu computador eu tenho esse browser que é do SQLite e eu vou abrir o banco de dados para a gente ver o banco de dados, quais são as tabelas que a gente tem lá dentro. Então vou colocar aqui abrir banco de dados, vou selecionar o diretório que ele está
Então aqui vendas, então a gente tem duas tabelas, tem a tabela de vendas e tem a tabela de ordem detalhe. Isso significa que aqui no argumento table a gente consegue passar em formato string o nome da tabela. No caso, quero trazer primeiro a tabela de vendas. Agora a gente já terminou de fazer o preenchimento dos argumentos que são necessários aqui para a conexão JDBC. Então tudo isso daqui ele vai retornar um data frame e a gente atribui para a nossa variável. Então eu vou fazer aqui, ó, df, ele recebe a spark.read.jdbc e aí a gente passou o argumento properties, a gente passou a URL e também o table. E aí eu vou executar. Então ele vai apontar aqui para o nosso arquivo de banco de dados, vai utilizar aqui o driver para fazer a leitura e vai pegar lá dentro do banco de dados a nossa tabela de vendas. Então aqui a gente consegue utilizar o def.show para fazer a leitura, para visualizar aqui no console o nosso data frame. Então a gente consegue ver aqui que na primeira coluna a gente tem o Org ID, cliente ID, assim por diante. Consegue ver também aqui o print schema. Então vou utilizar para ver o print schema. E repara que a gente já tem os tipos de dados definidos aqui como inteiro, string e double. Então, uma das coisas que ele faz é pegar o tipo de dados que está armazenado dentro do banco de dados e já traz para dentro do nosso data frame. E não é necessário a gente criar um esquema, tá? Se você quiser fazer a leitura da outra tabela, a gente pode criar um segundo data frame aqui embaixo, def_2. E aqui a gente pode colocar a segunda tabela, que é a tabela ordem detalhe. Então, ordem detalhe. Então, isso significa que já está disponível para a gente ver aqui na nossa segunda célula. Então, vou colocar aqui df_2.show. Então, trouxe aqui para a gente nossa tabela e a gente também consegue ver pelo print schema os tipos de dados que foi atribuído para cada coluna dentro desse banco de dados. Então, uma das coisas que a gente faz bastante é a leitura via JDBC. Ela é um pouquinho mais complexo do que os outros tipos de leitura, porém não é nada impossível. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Valeu!